Cada vez que eu pesquiso sobre uma criatura, eu encontro muita coisa que eu não fazia ideia, e a do vídeo de hoje é uma delas. Indo além das representações dos filmes e das séries, a Manticore é uma criatura um pouco mais estranha do que eu pensava. Ele é muito parecido com a Quimera, no sentido de ser uma criatura composta por várias partes de seres diferentes. Existem descrições divergentes e tentativas de racionalizar sua aparência, o nome e as lendas por trás desse ser, porém nenhuma já foi tomada como certeza. Manticore, ou Manticora, teria origem persa, com os primeiros registros por volta do século IV a.C. Um historiador e médico de nome Ctésias de Cnido escreveu para os gregos histórias persas baseando-se em vários registros da época, e em uma de suas notas sobre a Índia, teria citado Manticore. O nome que usamos hoje deriva do latim Manticora, que por sua vez é uma derivação do nome que os gregos deram a essa criatura, que seria Manticoras. Os gregos o teriam chamado assim por causa do seu modo de se alimentar. O Manticore também seria conhecido como devorador de homens, o que em persa ficaria algo como Martia, que significaria homem, e Kvar, que quer dizer comer. Já foi citado em diferentes obras ao longo da história, e como é comum, mais características teriam sido adicionadas ou em certos casos retiradas, mas de modo geral, o Manticore teria um corpo de um leão de cor ruiva, uma cauda podendo ser de dragão ou escorpião. Em certos casos, também conta com um par de asas, podendo ser de dragão ou morcego, uma cabeça de homem, 3 fileiras de dentes e em raros casos chifres. A cor de seus olhos varia muito. Também teria a capacidade de falar, e sua voz seria semelhante à de um trovão. Ele seria um ser de hábitos simples, atacaria suas presas, que em geral eram seres humanos, os arrastaria para a floresta e os devoraria, até que não sobrassem ossos, roupas ou qualquer outro tipo de pertence de sua vítima. Ele também cantarolava enquanto comia sua presa. Seu modo de caça também varia de história para história, e de presa para presa. Ele teria a capacidade de envenenar suas vítimas com sua cauda de escorpião, o que poderia paralisá-la ou mesmo matá-la no local. Ele também seria capaz de disparar espinhos de seu corpo, e segundo as lendas, esses espinhos matariam qualquer animal, exceto os elefantes. Alguns explicariam o mito do Manticore como sendo uma forma de enxergar os tigres. O medo que as pessoas sentem durante os ataques talvez tenha incentivado certas lendas. O próprio nome talvez explicaria isso. Man-Ticore, onde Man seria homem e Ticore uma variação de Tiger, que seria tigre, ou seja, homem-tigre. Mas essa possibilidade é facilmente descartada, até pela própria origem da palavra, e o fato de que o homem-tigre teria uma versão separada e certas características distintas. Não se sabe ao certo qual foi a origem dessa criatura, nem mesmo quando ela teria andado sobre a Terra pela primeira vez, mas assim como muitas lendas, é dito ter surgido de uma maldição. Um rei, bem específico, teria sido amaldiçoado e transformado em um Manticore, e para ter certeza de que dificilmente voltaria à forma humana, a sua pele foi fortificada contra a maioria dos feitiços. Embora muitos alegam ser apenas uma interpretação equivocada de um tigre, outros dizem ser uma criatura ainda não compreendida. E quem sabe, ele já não exista mais depois de tantos séculos. Mas aí, essa é só a minha forma de ver as coisas. E você, o que pensa sobre o Manticore?